potência, a ideia da potência é a ideia do expoente. Né? Nós vamos começar a definir o expoente primeiro para os números naturais, depois para os inteiros, racionais e assim por diante. Tá? Então, quando a gente está pensando, né, no expoente racional, então, a ideia do expoente é uma certa base, né? Esse número aqui está em cima, a gente chama de expoente. E, claro, essa parte que está aqui embaixo a gente chama de base, tá? De base. Então, tem o expoente e tem a base. No nosso primeiro caso aqui, nosso expoente vai ser natural, tá? Expoente natural. Então, para o expoente natural, isso aqui vai ter algumas propriedades, tá? Que a nossa potência vai ter. Então, a primeira propriedade aqui, né? Se eu colocar o expoente 1, isso aqui dá o próprio A, tá? Então, A elevado a 1 sempre vai ser o próprio A. Segunda propriedade, né? Se eu pegar o A e elevar a 0, isso aqui dá 1, tá? A elevado a 0 é 1. Observação aqui, a gente vai escolher a nossa base aqui, para esse aqui sempre ser verdadeiro. Não dá problema nenhum, nossa base aqui é diferente de 0. Perfeito? Bem, a partir dessas propriedades, algumas coisas vão acontecer aqui com nós, né? Então, terceira propriedade, a gente podia falar assim, né? Se a gente pegasse o A e levasse a N, né? Então, aqui, o que ia acontecer seria a multiplicação aqui de N vezes vai repetir esse A aqui, né? A gente ainda fala que essa conta aqui, ela possui N fatores, tá? N fatores. Bem, só justificando aqui essa propriedade, nós poderíamos pensar assim, né? Presta atenção. Claro que o nosso N aqui, né, é um expoente natural, tá bom? Nós poderíamos justificar isso da seguinte maneira, tá? Então, por exemplo, ó, A ao quadrado seria a mesma coisa que A vezes A. Ou seja, A ao quadrado tem exatamente dois fatores, A e A. Tá bom? Mas como A é igual a 1, né? A é igual a 1, a gente percebe o seguinte, né? Que o que está acontecendo aqui, você está simplesmente somando os expoentes, né? A ao quadrado é igual a 1 mais 1, né? 2 é igual a 1 mais 1, que é 2. Então, ó, pela lógica aqui, a terceira, né? Seria a primeira vezes a primeira, vezes a primeira, 1 mais 1, 3, tá? Bem, essa ideia, tá, que nós estamos colocando aqui, de quando você coloca uma base, você pode somar esses expoentes, essa ideia vai até criar outra propriedade para nós, né? Então, ó, vamos fazer só um exemplo aqui, ó. Exemplo. Olha só. Se eu pegasse A ao quadrado vezes A terceira, a gente já sabe que isso aqui daria A ao quadrado dá A primeira, e A terceira dá 3 fatores aí. Beleza? Bem, mas pela lógica aqui, a gente podia pensar que 1 mais 1 mais 1 mais 1 tem 5 fatores, isso aqui daria A quinta, né? Ou ainda, né? Olha só, 2 mais 3 igual a 5. Esse resultado não é um resultado particular, é um resultado geral, tá bom? É um resultado que sempre acontece. Bem, se é um resultado que sempre acontece, nós podemos dizer o seguinte, né? Claro, a gente está tudo colocando os naturais aqui. Então, se eu pegar dois expoentes naturais aqui, A, M, N, N, né? Então, a gente poderia conservar a base e simplesmente a gente somar os nossos expoentes, tá? Vamos elencar isso aqui como nossa primeira propriedade, tá bom? Perfeito? E a justificativa está aqui, né? Bastante lógica, né? Vamos pensar aqui ó, nessa propriedade aqui, a segunda propriedade. Se eu pensar num certo A elevado a M e lá fora elevado a M, teoricamente seria o seguinte, né? Ó, pensa comigo aqui. Seria o A elevado a M vezes o A elevado a M, porque o expoente está aqui fora, quer dizer que esses fatores estão se repetindo aqui, né? Perfeito? A elevado a M, isso aqui
Vamos supor assim, ó. Vamos usar aqui. M vezes, né? M fatores aqui, né? M fatores aqui. Certo? Beleza. Mas, ó, mas se a gente aplicar essa propriedade aqui de cima, isso aqui dá a elevado a m mais a elevado a m, é só somar os expoentes, não é? Então, olha só o que ia acontecer aqui. O que ia acontecer é que eu ia ter a elevado a m, né? Mais n, mais n, mais n. Isso aqui que ia acontecer. E aqui ia ter m parcelas, né? M parcelas aqui. Porque tem n repetições. Beleza? Bem, mas uma coisa somada repetida, 2 mais 2 mais 2 mais 2, isso aqui a gente pode simplesmente definir como sendo a elevado a m vezes m. Tá? Então, se você tem um expoente assim, então basta você multiplicar também, né? Vou fazer um exemplo aqui. Exemplo aqui, né? Então, ó, a elevado ao quadrado vezes 3, né? Então, isso aqui é a elevado a 2 vezes 3, que é a elevado à sexta potência. Basta multiplicar esses expoentes que estão aí, tá bom? Segunda propriedade. Bem, a ideia de dividir também vai ser válida aqui, né? Até para os naturais, né? Não vai ser meio geral, mas a ideia de dividir vai ser válida. Se eu pensar em a elevado a m dividido por a elevado a n, né? Como a gente está pensando no expoente natural, tá? A gente vai assumir aqui, né? Observação. Isso aqui vai ser m menos n e a gente vai assumir que o m é estritamente maior ou igual a n, tá? Só para nossa subtração aqui, continuar dentro dos naturais, tá bom? Essa regra vai valer para mais, tá? Então, se eu tiver divisão, né, de fração, a gente vai lá, conserva a base e subtrai os expoentes, né? Olha que simples, ó. 2 elevado à terceira dividido por 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado a 3 menos 2, que é 2 à primeira, que é 2 por definição.